É bom estar com vocês essa manhã, abrindo a escola bíblica. Quero agradecer ao pastor Heraldo, sua esposa, toda a liderança. Nós, esse dia, teremos a oportunidade de exaurir um tema muito importante sobre o Daniel, sobre assuntos guardando o meu coração. Esse é o maior alvo de Deus, esse é o grande propósito de Deus. Estar reunido essa manhã já nos mostra o grau de imersão que queremos ter. Primeiro que as pessoas só querem hoje movimento. E eu me lembro da expressão de Charles Spurgeon: o verdadeiro avivamento e movimento não é feito com as mãos ou com os pés, é com o coração dilatado para ouvir a palavra de Deus. Há 10 anos eu tenho um projeto chamado #Pergunta Por Quê. A Bíblia é a resposta de tudo. Tem muitas congregações, igrejas, jovens aqui que já receberam o nosso ministério em sua igreja. Eu nasci na igreja, nunca desviei. Quando eu digo desviei, nunca saí dentro da igreja, mas fiquei desviado dentro dela. Ninguém falou nada agora. Porque é possível você nunca ter ido para uma balada, mas estar desviado dentro da igreja. Porque às vezes a gente vai entrando num ativismo, vai fazendo e vai deixando de se relacionar. Hoje especialmente eu estou lançando, o pastor Heraldo me presenteou a oportunidade de lançar um livro novo meu aqui, Casa de Mica, tá? Casa de Mica, A Procura de Comodidade. Esse livro foi prefaciado pelo meu brother Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Eu falo sobre uma geração que muda de igreja como muda de roupa. A minha professora de sociologia, a doutora Jaqueline Doug, ela fez uma tese, e a tese é a seguinte: tem gente que em 5 anos muda de igreja, no mínimo 3 vezes. Que se você mudou de igreja 3 vezes, o problema não é a igreja, o problema não é a liderança, é você que está à procura de comodidade. Existe um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, e ele diz bem assim: um indivíduo que vive transitando para lá e para cá, nunca a identidade nele é fundida, e não é cristão. Então o propósito desse livro é: preciso sentar, ser mentoreado, discipulado e ter o caráter de Cristo na minha vida, tá? Tem um material disponível ali também. Eu me lembro que quando eu tinha essas dúvidas que eu fiz esse material, eu dizia bem assim: por que eu não devo namorar com uma menina não cristã? Aí eu me lembro que o máximo que os líderes diziam era assim: luz com treva não combina. Mas só isso, só. Outras coisas que eu perguntava na minha juventude, assim: não pode. Por que não pode? Porque não pode. Pronto, acabou, você não manda em nada. Eu fiz um material de 2 horas. O que a Bíblia diz sobre namorar alguém não cristão? É lícito ou não? Sexo antes do casamento, o que a Bíblia diz sobre o assunto? Masturbação, o que a Bíblia diz sobre o assunto? Pornografia, o que a Bíblia diz sobre o assunto? Tudo pautado biblicamente. Material para líderes. E aí tem esses moletons, pergunta por quê? É tudo unissex, mas essa aqui precisa ser muito homem para usar, viu? Vai, vamos aplaudir Jesus. Daniel capítulo 10, verso 2. Naqueles dias, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejado não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. No dia 24 do 1º mês, estava eu à borda do grande rio Iquedel, ou Tigre. Levantei os meus olhos, olhei e vi um homem vestido de linho. Seus lombos eram cingidos como um fino ufaz. Seu corpo era como a turquesa. Seu rosto parecia um relâmpago. Seus olhos como tocha de fogo. Seus braços e seus pés como cor de bronze polido. Sua voz, suas palavras, como a voz de uma multidão. Só eu vi, repita comigo, só eu vi
Pega a caneta. Levanta a caneta assim, ó. Bem alto, bem alto. Pega a caneta e circula a expressão só eu vi. Na tua Bíblia, só eu vi. Circula na tua Bíblia. Só eu vi. Só eu vi. Continuação do texto. Só eu vi, eu, Daniel, aquela visão, mas os homens que estavam comigo não viram. Pega a caneta de novo. Circula na tua Bíblia. Os que estavam comigo não viram. Então é possível você andar com muita gente, mas só você vê. Você pode ter vários amigos, mas existem experiências que só você tem. Você pode ter amigos de pizza, amigo de Coca-Cola, amigos para lá e para cá, mas existem experiências que são pessoais. Pessoais. Olha o texto. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, fugiram e se esconderam. É interessante, eles não vêm, mas eles se escondem e ficam com medo. Como é que eu me escondo de uma coisa que eu não vejo? Como é que eu corro de uma coisa que eu não vi? Porque quando você não conhece o mundo espiritual, você corre daquilo que não conhece. Você tem medo daquilo que não tem intimidade. Mas todo mundo está correndo. Mas o Daniel fica, porque ele entende que o mundo espiritual é a extensão da vida dele. Eu vi um aleluia. Verso 8. E fiquei, pois, só. Às vezes é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Eu vi um amém ali. É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Você precisa entender que o grau de intimidade que você tem com o mundo espiritual te fará às vezes ficar sozinho. E não é porque você não quer, não é porque posicionamento seu, é porque você decidiu olhar e ver coisas que muita gente não vê. Eu já estou pregando. Você decidiu olhar para um lugar que poucas pessoas olham, viver o que poucas pessoas vivem. Você decidiu estar aqui. Olha o texto. Não ficou em minha força nenhuma, transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio. Não retive força, contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Eis que uma mão me tocou e me moveu sobre os meus joelhos, e sobre a palma das minhas mãos. Verso de número 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração e compreender e humilhaste perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Presta atenção, olha para mim. Oração não são palavras, porque a oração não começa com palavras. O anjo desce e diz assim: Daniel, antes das palavras Deus sondou o teu coração. Então a oração não começa com uma boa oratória, com uma boa linguística. A oração começa com um coração aquebrantado e um espírito contrito. O que move o céu não é o seu discurso ou a tua oração bela. O que move o céu é um coração inclinado. E aí Deus disse: eu desci por causa do teu coração, e o teu coração revelou as palavras. Olha o texto, verso 13. Mas o príncipe do rei da Pérsia pôs de fronte a mim 21 dias. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e fiquei ali com o rei das Pérsias. Curva a cabeça, feche os teus olhos. Pai, eu te dou graça por essa manhã, que a tua bondade nos abrace, que o Senhor abra o nosso intelecto, para que possamos absorver as verdades bíblicas. Que o Senhor seja o centro do nosso culto, o centro da palavra, o objetivo pleno da mensagem, no nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus? Daniel é um personagem bíblico que está dentro de um contexto do exílio babilônico.
Todo mundo sabe que o exílio babilônico teve 3 períodos, e um desses períodos está Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Quando eles chegam na Babilônia, na Mesopotâmia antiga, os nomes que eles têm, que representam no rito judaico a importância do caráter do indivíduo, são mudados. Mudados do contexto religioso que eles viviam, que era um contexto monoteísta, de um único Deus, para um contexto politeísta. Essa é a primeira implantação. Outra verdade que precisa entender é que o exílio babilônico teve alguns princípios, e o princípio foi: quando Nabucodonosor chegou em Jerusalém, ele não atacou, ele cercou. Ele cercou por muitos dias, a grau ponto que o povo não podia sair da cidade. E não podendo sair da cidade, eles não tinham água, comida. Lá em Lamentações vai dizer que essa cercania, ou esse cercado que eles fizeram, chegou a grau ponto de o povo não ter o que comer, que as mães matavam os filhos, cozinhavam, comiam os filhos. A fome, dentro desse projeto de Nabucodonosor, em Lamentações, vai dizer que o filho se apegava ao seio da mãe e não tinha nada, a grau ponto que alguns comiam até o corpo em estado de putrefação. Presta atenção, ele não ataca, ele cerca. Cerca por quê? Porque a primeira coisa que Nabuco quer é que aqueles que estão cercados se matem, se comam, se mordam, se destruam. O que o diabo quer fazer com a nossa geração não é atacar, ele quer cercar. Quando ele nos cerca, ele não precisa enviar mensageiros do diabo no meio de nós. Quando ele nos cerca, nós começamos a brigar entre nós, nós começamos a devorar um ao outro, nós começamos a disputar coisas. Mas o texto vai dizer que a cerca ficou tão terrível que eles tiveram que ceder. Você precisa entender que às vezes na vida é bom ceder. Pergunta por quê? Pergunta por quê? É melhor ceder do que matar alguém que está do meu lado. Vou falar de novo. É melhor ceder do que matar alguém que está ao seu lado. Princípio básico militar norte-americano é melhor ter um soldado vivo do que uma guerra vencida com todos os soldados mortos. Princípio básico, nós queremos e temos a gana de vencer sempre, mas no meio da nossa caminhada de vencer, nós deixamos tanta gente para trás. E o propósito do evangelho é: ninguém fica para trás. 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 Eles são levados. Quando eles são levados, o capítulo 1 vai dizer que o Daniel propõe no seu coração. Entende a verdade desse texto? Entende a verdade do tema da escola bíblica? O problema não é o discurso, o problema é o coração. Tudo está envolto, Daniel, o coração. E o coração é a fonte de tudo. O coração é a base de tudo. Quando você lê alguns livros judaicos como o Talmud vai definir coração como alma, sentimento. Tudo está ligado com o coração, até a adoração. Grita bem alto: adoração. Adoração não passa por performance, passa por essência. Vou falar de novo: adoração não é performance, adoração é essência. Passou onde está escrito isso? Um dia Jesus reúne um bando de gente, hipócrita, fariseu, gente que era ator, porque hipócrita no grego é ator. Jesus diz assim: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, que vocês me adorariam com os vossos, mas o vosso estaria... Então não adianta falar de uma coisa que eu não vivo, não adianta cantar uma coisa que eu não vivo. Ninguém entendeu nada. Deus está dizendo: a tua adoração não começa nas tuas cordas vocais, a tua adoração começa no posicionamento de vida. Grita bem alto: coração. Mais alto: coração. Veja que na guerra espiritual de Efésios, das 6 peças, uma das peças é couraça de justiça. E a couraça de justiça, no contexto romano, protegia o quê? O coração. Ninguém entendeu nada ainda. Por isso, moça, moço, não abre o coração para qualquer um, para qualquer uma. Ninguém entendeu nada. Oh glória. Porque o que o diabo quer, não quer a tua voz, não quer as tuas mãos, não quer os teus pés. Ele quer minar teu coração. Mas essa manhã o nosso coração está blindado pela graça de Deus. Ele
ele chega, o coração dele propõe, o coração dele se inclina. Ele diz: eu não quero participar dessa mesa. Presta atenção, eu estou na Babilônia, eu não sou da Babilônia. Eu não sou daqui. Então eu não posso me acostumar com uma mesa que não faz parte da minha cultura. Presta atenção. Sociólogo chamado Max Weber, ele diz que a base da sociedade é a cultura. A base da sociedade é? A base da sociedade é? Então o que Daniel está dizendo? Eu tenho uma cultura, eu tenho uma base. Qual é a base? Eu aprendi com os meus pais que eu não devo me assentar na mesa e comer comidas consagradas. Eu aprendi como base familiar monoteísta que Deus não divide sua glória com ninguém. Paulo vai dizer em Coríntios que as más conversações corrompem. Costumes ali é do grego, ethos, ética. E ética estabelece moral e caráter. Sabe o que esse Daniel está dizendo? Eu tenho ética, eu tenho moral, eu tenho caráter. Eu vi um aleluia ali. Eu tenho ética, eu tenho moral, eu tenho caráter. Vou falar de novo. Eu tenho ética, tenho moral, tenho caráter. Vou falar até a hora que você der glória a Deus. Eu tenho ética, tenho moral, tenho caráter. A pergunta é: até que ponto eu tenho intensidade de decidir não sentar numa mesa? Ninguém fala nada. Sabe o que Daniel está mostrando para mim? Que ele não é alguém inconstante, ele é gente constante. Paulo vai dizer: sede firmes e sempre na obra de quem? Do Senhor. Daniel está dizendo: nós vamos comer do que parece ser inferior, mas nós vamos engordar mais do que aqueles que comem delícias. O texto diz que passado alguns dias eles estavam formosos, parecendo eu, sabe? Estavam formosos, mas é interessante. Eles comem coisas que aparentemente parecem ser inferior, mas eles têm mais qualidade do que os outros. O Daniel começa um processo de intimidade. Depois dessa atitude ele começa a ter contato com as coisas do trono, a grau ponto que é Daniel que interpreta o sonho. É Daniel que consegue ler a única coisa que está escrito na parede. Quando Belsassar faz um banquete e usa os utensílios da casa de Deus, não tem ninguém que lê, não tem ninguém que entenda aquela língua, mas é só alguém que tem um coração no céu que pode entender o que está escrito. Você precisa entender que se você fazer parte de qualquer mesa, você não vai ler o que o céu escreve. Eu vi, glória a Deus. Se você se assentar na mesa, e qualquer mesa, você não vai entender o que o céu escreve. Mas quando todo mundo disse: eu não sei o que está escrito, Daniel disse: eu sei. Menel, menel, tekel, parsim. Pesado fosse na balança. Ele está dizendo: vocês não entendem a linguagem da terra porque vocês se assentam na mesa da terra, mas eu entendo a linguagem do céu, porque o meu coração está sentado no trono da graça. A minha geração lê de tudo, só não sabe ler aquilo que está escrito no céu. Quando você lê em Apocalipse, o texto diz que o João, que tem as visões sobrenaturais, o texto diz em Apocalipse: e eis que teve relâmpagos e trovões, e o Senhor diz: escreve. Escreve o quê? Escreve o quê? O Senhor disse: escreve o que o relâmpago está falando. Como é que ele entende isso? Ninguém entendeu nada. Como é que ele entende isso? Simples, porque o João não está na terra, o João está no céu. Vou falar de novo: o João não está na terra, o João está no céu. Quando você tem um coração no céu, a língua do céu você entende, os trovões de Deus, a graça de Deus. Eu venho profetizar essa manhã: você vai entender o que o céu está anunciando na sua vida.
Os processos de Daniel estão ligados sempre com o mundo espiritual. Você vai ver Daniel ser lançado em uma cova de leões. O que livra ele não é o cunho intelectual que ele tem. O que livra ele é o coração no céu. Ele é lançado. Basicamente ele deveria ser devorado. Mas no outro dia, quando alguém chega no meio da cova ou na beira da cova, ele está lá. Mas ele está acompanhado. Acompanhado com quem? Porque quando você decide não se assentar em companhias que não vão nutrir a sua vida emocional e espiritual, ainda que você aparentemente fique sozinho, o próprio Deus entra dentro das suas covas para fazer companhia para você. Chegamos ao capítulo 10, uma guisa introdutória para a gente entender esse Daniel. E essa manhã eu quero falar sobre contra o que lutamos, aonde lutamos e o que usar na guerra espiritual. Contra o que lutamos, aonde lutamos e o que usar na guerra espiritual. Escreva aí: contra o que lutamos, aonde lutamos e o que usar numa guerra espiritual. Vou repetir: contra o que lutamos, aonde lutamos e o que usar nessa guerra espiritual. O Daniel, ele tem contato com o céu. O estilo de vida dele é diferente. Ele é alguém socialmente falando, acompanhado de muita gente, mas as pessoas não tiram o foco dele. Capítulo 10, verso de número 2 e 3, esse Daniel está orando. Ele está 21 dias em um momento de oração. E uma coisa a gente precisa entender: oração não é monólogo, oração é diálogo. Nós fomos instruídos que a oração é importante ao grau da intensidade da voz que usamos. Isso não é oração. Você já viu gente que fala normal e de repente você chama ele, vem fazer uma oração, ele muda a voz na hora. Vem aqui, irmão, fazer uma oração. Amantíssimo Deus, pelo beneplácito de sua graça, dá um toque pelo menos em 3, assim, parece com você, viu? Não precisa disso. Para com isso. É interessante que a maioria dessas orações que nós interpretamos papéis sonoros, imponentes, isso não é oração, isso é um monólogo. Às vezes a gente fica 10, 15, 20, 30 minutos falando. Quando a gente termina de falar, o que a gente faz? O que a gente faz? Levanta e vai embora. Você só falou, mas não esperou Deus falar. Sabe o que é oração? É falar o que a minha alma sente. Sabe o que é oração? É dizer aonde está doendo. Sabe o que é oração? É dizer: Deus, eu não consigo, não dá, estou vivendo conflitos. Você fala e espera Deus falar com você, porque Ele é Deus de resposta. Cuidado para não entrar no sistema litúrgico a grau ponto que só você fala e nunca ouve Deus. A minha geração precisa ser uma geração de Samuel. Uma geração que não só fala ou tem o ofício no altar, mas uma geração que enquanto está quieto, a voz de Deus durante a madrugada diz: eis que eu estou te chamando, Samuel. A minha geração ouve tudo, só não ouve a voz de Deus. Então essa manhã Deus está afinando os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito de Deus. Ele ora. Presta atenção à oração. Ele está orando. Primeiro dia nada acontece. Segundo dia, 10 dias. Você já orou e nada aconteceu? Fala a verdade. Dá vontade de fazer o quê? Parar, né? Que miséria, esse negócio não vai. Mas quanto mais eu oro, mais piora.
Mas o Daniel entendeu que não é o quanto que eu oro, é a intensidade que eu oro. Poxa, não é o tanto que eu oro, é a intensidade que eu oro. Um dia, uma repórter perguntou para Billy Graham: quantas horas você ora por dia e quantas horas você lê a Bíblia por dia? Ele disse: nenhuma hora. Ela disse: você não ora tanto? Você não lê tanto? Ele disse assim: eu não oro tantas horas no dia, nem leio tantas horas no dia, porque eu estou acostumado a falar todo dia, toda hora, e ler a Bíblia todo dia, toda hora. Isso fala de devocional. Quando eu não tenho devocional com Deus, e eu fico muito tempo sem falar com Ele, eu vou na presença dEle e quero pagar o que muito tempo eu não falo. Então fale todo dia, fale toda hora, fale todo dia, fale toda hora, fale todo dia, fale toda hora. Ele ora aqui, nada acontece aqui, mas alguma coisa está acontecendo lá. Eu preciso entender que o mundo espiritual move primeiro e em segundo o mundo carnal. Nós somos imediatistas, somos jovens. Pior coisa é quando o pai e a mãe, alguém diz assim: você não consegue. Ah, querido, a gente quer mostrar. Principalmente você pega um adolescente, os jovens para ele assim: você é criança. Criança? Eu tenho 12 anos. Olha, é um adulto quase. Não é assim? Quando nós somos desafiados, nós queremos provar. Mas a linguagem espiritual não vai te provar primeiro alguma coisa aqui, vai te provar alguma coisa lá. Não vai provar o que acontece aqui, vai te provar o que acontece lá. Aí o texto, ele ora, capítulo de número 10, verso de número 4. Eles estão na beira de um rio, o rio é Tigre. Verso 7, 6 e 7. Há uma visão de um ser celestial. A visão é a seguinte: ele está olhando, tem muita gente com ele, todo mundo olha para o mesmo lugar, mas só ele vê. Você precisa entender que muita gente que anda com você, do seu ciclo de amizade, não consegue ver o que você vê. Só porque você viu uma coisa que eles não veem, isso vai ser prejudicial para você. Pergunta por quê? Vão te abandonar, vão te deixar sozinho. Primeira coisa, quando você disser o que você está vendo. O que você está vendo? Eu estou vendo como um relâmpago. É uma pedra de turquesa. Os pés é como latão. A voz é como uma multidão. Alguém disse: você está ficando doido. Não é doido, é porque você conseguiu ver o que eles não conseguem ver. É que você conseguiu ter contato com aquilo que eles não conseguem ter contato. Eles só conhecem a linguagem da terra, você conhece a linguagem do céu. Eles conhecem os homens da terra, você conhece as coisas de Deus. Só eu vi. Aos jovens que me ouvem aqui, eu tinha 17 anos quando Deus me vocacionou ao ministério. Eu tinha muito amigo. Eu fui pastor aos 18 anos de idade. Eu tinha muito amigo, uma galera. Mas um dia eu vi uma coisa que eles não viram: minha vocação. E sabe o que aconteceu? Todo mundo correu, só eu fiquei. Você precisa entender que só você fica. Por que só você fica? Porque só você vê. Olha o texto. E os amigos que estavam com ele não viram, mas se amedrontaram e fugiram. Por que tem gente jovem da igreja que se amedronta, vai embora da casa do pai? Porque ele não consegue ver o que você vê. Por que você passa por situações, problemas sentimentais, mas você continua no altar? Você continua na casa de Deus, porque você sabe o que você viu. Você sabe o que você viu. Você sabe o que você viu. Eu não posso retroceder, eu não posso recuar. Fiquei só. A experiência é: a força em mim foi se esvaindo. Eu quase desmaiei, mas a mão dele me tocou e disse: levanta. Porque desde o dia que aplicasse o teu coração a buscar ao Senhor, eu tenho ouvido as tuas palavras.
Levante as duas mãos para o alto. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. O mais alto que você pode. Feche os dois olhos, por favor. Pelo menos por 10 segundos, só diga glória a Deus. Pastor, não está acontecendo nada aqui, mas está acontecendo algo lá. Pastor, não estou vendo nada aqui, mas eu estou vendo algo lá. Pastor, não estou vendo nada aqui, mas o céu e o trono de Deus está se movimentando. Abre a boca, diga glória a Deus. Deus está movimentando ao seu favor. Aleluia, aleluia. O teu coração definiu o céu. E aí o anjo diz bem assim: desde o primeiro dia eu fui enviado. A resposta veio, mas houve uma guerra espiritual. E aqui eu começo. Aonde é minha guerra? Ou com quem eu guerreio? Paulo vai dizer em Efésios que a nossa luta não é? E? Presta atenção. Há um tabu bíblico nesse texto, exegeticamente. A palavra carne ali não é forma, nem soma no grego. A palavra carne aí é sarx, C-A-R-K, o X no final. Sarx não é só matéria, é religião. Presta atenção, por isso que ele diz assim: a minha luta não é contra a carne nem sangue. Fisiologicamente, todo ser tem de 7 a 10 litros de sangue no seu corpo. Então ele diz bem assim: minha luta não é contra sua religião e nem contra a sua vida. Alguém disse assim: não, você está brincando. Eu passei a vida toda achando que era. Vou explicar. Filipenses capítulo 3, Paulo vai dizer: se tem alguém que pode se gloriar no sarx, na carne, sou eu. Ele diz assim: circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseu. Então Paulo está dizendo: a minha luta não é contra a sua denominação. A minha luta não é o segmento religioso que você decidiu seguir. A minha luta não é contra a sua vida. Eu não guerreio contra você ou seu segmento. A minha luta está nas regiões celestiais. Eu vou falar algo aqui. Não sei se eu falo. Eu não sei se eu falo. Você está muito preocupado com o muçulmano. Você está muito preocupado com o hinduísmo. Você está muito preocupado com o budismo. Você está querendo guerrear contra a religiosidade. Você está querendo lutar contra religiões. E aí Deus está dizendo: a minha luta não é contra a carne, nem contra a pessoa. A minha luta é contra aquilo que comanda a carne, aquilo que comanda a pessoa. Vou falar de novo. Eu não estou brigando contra a placa de igreja ou segmentos que são heréticos. A minha luta não é contra eles. A minha luta é contra aquilo que controla eles. Porque eu sei que Deus pode libertá-los e trazê-los para o centro da sua vontade. Você está brigando com a pessoa errada. Você está falando com a pessoa errada. A nossa luta está deturpada. Contra quem lutamos? O que nós sabemos é a informação de guerras espirituais. Eu sou pastor há 10 anos. Culto não está ligado só com cunho litúrgico, formal ou carnal. Culto é espiritual. Culto é espiritual. Perceba que na hora do louvor tudo é legal, mas quando começa a hora da palavra, começa a sonolência. Quem aqui já leu? Não vou nem falar isso aqui. Tem gente aqui que já leu a todas as séries do Harry Potter, do Senhor dos Anéis. Mas quando ele pega a Bíblia Sagrada e lê um versículo, começa a dar dor de cabeça, vertigem, labirintite. Tem gente aqui que passa a madrugada toda falando no WhatsApp.
Pede para ele orar 10 minutos. Não tenho palavra, não tenho o que dizer. Sabe por quê? Porque viver na carne é mais fácil do que viver no espírito. Viver na carne é mais fácil que viver no espírito. Então o que eu faço não é carnal, o que eu faço é espiritual. Contra o que lutamos? Contra o que lutamos? Eu tenho um pastor amigo de Madureira, presidente de Itaúna, pastor Márcio. Ele foi muito novo. Ele e sua esposa ao campo missionário. Foi dirigir uma igreja em Sucre, na Bolívia. Quando ele chega lá, ele começa a evangelizar, pregar. Mas a coisa não vai, ninguém se converte, nada acontece. Um belo dia ele acorda chateado e sobe em cima da laje da casa e ele dá uns gritos de revoltado. Porque tem dia que você está revoltado, porque a coisa não acontece. Ele diz: Senhor, o Senhor me trouxe aqui com a minha família e nada acontece, ninguém se converte. A cidade de Sucre, na Bolívia, adora 2 tipos de deuses. É uma cidade politeísta. Eles adoram a Pachamama, é a deusa da terra, e o deus negro. A Pachamama, todos os anos são sacrificados animais. Em algumas selvas são sacrificados até criança. Sangue é derramado sobre a terra para adoração. O deus negro fica no lugar mais alto na cidade de Sucre. Quando ele está orando, reclamando, Deus disse para ele: Márcio, ele disse: sim, Senhor, o seu problema é que você está falando para as coisas carnais, você não olhou as coisas espirituais ainda. Como, Senhor? Olha para a estátua, e na estátua, no braço direito, havia um demônio sentado, com a vara de reger. E Deus diz bem assim: até hoje você só falou de coisas carnais, hoje estou te mostrando o demônio. Esse demônio cai, essa cidade eu coloco na tua mão, e o meu nome será glorificado. Contra o que lutamos? Contra o que lutamos? Estamos lutando com pessoas erradas. Estamos guerreando com pessoas erradas. Primeiro, o livro Estratégia da Guerra, ou a Arte da Guerra, vai dar uma informação principal. Pergunte qual? Guerra não é vencida com braço, é com informação. Vou falar de novo, era para você ter anotado isso aí. Guerra não é vencida com um braço, guerra é vencida com informação. Quem não tem informação do território onde está, vai perder a guerra. Então eu preciso saber aonde eu luto, com quem eu luto e que arma usar. Pastor, como assim a guerra é vencida com informação? Simples. Você lembra de Moisés? Ele chama 12 homens, estão há 40 dias da terra. Moisés disse: eu não posso entrar com o povo. Por quê? Porque eu preciso saber quem está lá. Eu preciso saber quem são os inimigos. Eu preciso ter informação. Os 12 são enviados. De repente os 12 voltam. E eles voltam com informação militar, informação de guerra. A informação é o seguinte: a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas tem gigante. Alguns ficam na beira da margem do rio, outro em cima da montanha. Informação. 10 disseram: não dá para vencer. Mas depois que eu tenho informação, eu falo igual Josué e Caleb: subamos animosamente e possuamos a terra que o Senhor nos deu. Grite bem alto: guerra é vencida com informação. Primeira pergunta: lutamos. Contra o que lutamos? Eu não posso lutar contra você. Você não é meu alvo. Você convive na universidade com gente que não tem a mesma religião que a sua. Você não precisa ser ecumênico, mas seja socialmente agradável e viver o testemunho de Cristo. Porque não adianta falar de amor se eu não vivo. Eles precisam enxergar a luz de Deus em você. Porque a sua guerra não é contra eles. Faz assim. Esfrega a mão mais rápido. Isso não é mandinga, não. Sou crente, cara. Mais rápido, meu.
Vai. Põe a mão na cabeça agora. Na cabeça, está errado, tudo errado. Cabeça, cabeça é cabeça. O pessoal ali da galeria está tudo errado. Cabeça. Cabeça, cara. Está errado, cabeça. Eu te confundi? Confundi ou não? Eu falei uma coisa? É assim que as pessoas olham para a tua pregação e teu louvor. Você canta uma coisa, prega uma coisa, mas vive outra. Não é o que eu falo, é o que eu vivo. As pessoas não vão imitar o discurso que eu dou, as pessoas vão imitar o estilo de vida que eu vivo. Ninguém entendeu nada. Contra o que lutamos? Paulo vai dizer em Efésios: contra principados, potestades, hostes da maldade e príncipes. Você precisa entender que a tua guerra tem um lugar. Existe um lugar e existe opositores. 2. Aonde eu luto? Aonde acontece essa guerra? Por que que eu devo guerrear contra isso? Aonde eu venço primeiro? Abre comigo Efésios capítulo 1, por favor. Eu vi um glória a Deus. Já descobrimos contra o que lutamos. Agora vamos descobrir aonde lutamos. É automático que aonde lutamos é o primeiro lugar onde somos abençoados. Eu vou ler isso aqui sendo da glória a Deus, você vai ver o que eu faço com você agora. Bendito o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Descobrimos contra o que lutamos. Descobrimos agora aonde lutamos e aonde somos abençoados primeiro. Significa que, ainda que nada aconteceu aqui, mas já existe uma liberação de Deus. Vou liberar de novo essa palavra, ver se você pega, tá? Pastor, mas eu não estou vendo nada aqui. Mas o Senhor já preparou na eternidade para você. Pastor, eu estou solteira, estou solteiro. Pastor, os meus projetos não vão. Você que pensa, já está todo projetado, vai se materializar e o nome do Senhor será exaltado. Levante a mão direita assim, por favor. Bata pelo menos em 3 mãos, diz bem assim: a glória de Deus se manifesta na tua vida. Oh, glória, 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 glória. Contra o que lutamos? Aonde lutamos? Como é que eu posso lutar no mundo espiritual se eu não sei o que é o mundo espiritual? Grita bem alto assim: o que é culto? Mais alto: o que é culto? Pergunta mais alto: pastor, o que é culto? Vou explicar. Precisa gritar. A palavra culto no original exegético é latreia. Grita bem alto: latreia. Mais alto: latreia. Escreve isso no teu bloco: latreia. Latreia tem 2 sentidos. Aplicação: primeiro, culto está ligado com serviço. Eu vi um aleluia ali. Você precisa entender que latreia está ligado com serviço. Segundo, latreia está ligado com relacionamento. Porque eu só trabalho para aquele que eu tenho relacionamento. Então a ideia de culto nunca foi Deus trabalhar por você. A ideia de culto foi você trabalhar para Deus. A
A ideia de culto nunca foi você sentar e ficar como espectador, avaliando quem canta, quem prega. A ideia de culto foi: eu vim trabalhar para Deus, eu vim servir a Deus. Vontade de falar uma coisa. A ideia de culto sempre está associado com latreia, serviço. Então quando você está na igreja e você vem com esse negocinho, com essa conversinha: eu vou sentar, não vou fazer mais nada. Para de graça. Não vai fazer mais nada. Você sabia que daquele dia em diante, quando você estabeleceu o princípio que você vem para o culto e não vai fazer mais nada, você nunca mais cultuou? Porque se culto é serviço, é trabalho, então quanto mais você trabalha para o reino, quanto mais você trabalha na igreja, oh meu Deus do céu, quanto mais você prega, quanto mais você ajuda, quanto mais você serve, mais você está cultuando, mais você está adorando, mais você está glorificando. Aleluia! Dá uma balançada pelo menos em 3 assim: trabalha, rapaz. Por isso que o Daniel sabe que culto é latreia. Não é Deus que trabalha primeiro, é um homem que vai no altar trabalhar e sacrificar, porque quando eu sacrifico, Deus responde com fogo. Mas a ideia de latreia nunca está associado com barganha. Não falou nada. Latreia, culto nunca está associado com barganha. Eu sou pentecostal. Quantos jargões a gente usa para dar uma alegrada, né? Glorifica que Deus faz, exalta que Deus faz. Parece que o meu culto e Deus é obrigado a responder só porque eu fiz. Quem troca adoração por coisa não é Deus, é o diabo. Quem troca adoração por coisa não é Deus, é o diabo. Deus nunca disse que se você adorasse, Ele te daria alguma coisa. Ele disse: é obrigação sua, me adore. Quem troca coisa por adoração, o diabo. O diabo aparece a Jesus no deserto e diz assim: se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo. Jesus não se prostrou. Mas se Deus não troca adoração por coisas, como é a adoração de Deus? É alguém que adora sem querer nada em troca. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele fazendo ou não, abrindo ou não, eu decidi servi-lo. Eu decidi trabalhar pelo reino, e não importa, ainda que isso custe a minha vida, eu continuo trabalhando para Deus. O nosso discurso precisa ter um contexto do livro de Daniel. O capítulo 3, verso 21 de Daniel diz que os 3 amigos estão sendo ameaçados a serem lançados na fornalha. Olha o que o rei diz: cede. Cede. Para quê? Adora a minha estátua. Cede. Cede, vai. Cede. Cede, vai. Olha a expressão dos 3. Ouve bem, ó rei, que o nosso Deus pode nos tirar dessa fornalha, mas se Ele não nos tirar, continuaremos a trabalhar até dentro da fornalha, continuaremos adorando até dentro da fornalha. Isso é latreia, isso é culto. Não é Deus que trabalha por você, é você que trabalha para Ele.
Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Levante as suas mãos, vamos trabalhar um pouquinho, vamos trabalhar um pouquinho. Vamos trabalhar um pouquinho. Feche os olhos, feche os olhos. Pelo menos 20 segundos. Trabalhe um pouquinho com a boca, trabalhe um pouquinho com a alma, trabalhe um pouquinho com o coração. Diga glória a Deus, vai. Diga aleluia, vai. Aumenta o volume, você está trabalhando. Enquanto você trabalha, o céu se movimenta. Enquanto você trabalha, há uma guerra espiritual. Enquanto você trabalha, Arabacancho revinácia, Durimicandará. Eu adoro na fornalha, eu adoro nas covas dos leões, eu adoro na Babilônia, porque não importa o lugar onde eu esteja, eu sei que o meu Redentor vive. Contra o que lutamos? Contra o que lutamos? Aonde lutamos? E aonde somos abençoados primeiro? E eu termino. Grita bem alto, guerra. Espera aí. Se é guerra, tem que ter arma. Sim ou não? Vamos lá, pessoal. Se tem guerra, tem que ter. Sabemos quem são os nossos inimigos. Sabemos aonde é a guerra. Sabemos que venceremos primeiro lá. Mas o que eu uso nessa guerra? Nessa guerra não dá para usar armamento carnal. Lá não funciona. Nessa guerra, ou você entra armado com armaduras espirituais, e com armamento espiritual você vai se machucar. Não sei se eu falo essa loucura, não. Não, fala a verdade, fala ou não fala? Fala a verdade. Não, fala a verdade, fala ou não fala? Eu vou deixar para a próxima vez eu falo. Agora. Não quero falar. Eu vou falar. Você sabe que o Hamas, o Estado Islâmico, alicia pessoas e fazem deles homem-bombas. E esses homem-bombas se sentem privilegiados quando são escolhidos para explodir um ambiente com pessoas. São chamados de homens-bombas. Aleluia. Mas a guerra deles, eles acham que a guerra dele é contra carne e... Nós sabemos que a nossa guerra é espiritual. Não sei se você vai entender isso. Aleluia. No mundo carnal nós não temos bomba. É verdade, Jesus. Mas no mundo espiritual nós somos uma bomba. Você entende porque o diabo não quer que você ore, que você não vive em santidade? Ele não quer que você viva em devocional, porque ele sabe que quando você se arma, você explode todas as fortalezas do diabo. Atos 1:8, mas recebereis dunamis. Mas recebereis dunamis. O texto seu está escrito, mas recebereis poder, virtude. A palavra grega aí é dunamis. Dunamis é dinamite. Aí o texto assim, mas recebereis dinamite e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. O inferno e suas fortalezas precisam entender que existe um jovem bomba nuclear nas mãos de Deus. Eu termino. Abre comigo, 1 Coríntios. 2 Coríntios 10:4. 2 Coríntios 10:4. E é o último texto que eu leio. E eu termino. Já estou com fome. Aleluia!
Eu precisava de 5 jovens aqui para me ajudar. 5. Para me ajudar. 5. No voo da águia imperial. Aquelas águias que voam. Não sei nem como é que voa. Aleluia. Vem. Isso, vem. Vem. Vamos. Vai. Rapidinho. Tá ótimo. Olha o texto 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são o quê? São poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Os 4 homens cercam ela e põem ela no meio. Isso. Cerca ela. O que é uma fortaleza? É algo que me cerca, algo fechado. O que a minha oração, o que as armas espirituais fazem? Fala o teu nome. Thaís. Eu sou da igreja de Braz. Thaís está afastada. Thaís desanimou. Eu passei a semana toda. Thaís, vamos lá na BJ. Thaís, vamos para a igreja. A Thaís fala, não, eu vou. Chega no sabadão, a Thaís toma atitude, diz assim, eu vou ir. Aí quando chega no domingo, quando a Thaís começa a andar, vem Thaís, em direção a mim. Vem em direção, vem. Ela não consegue vir. Vem Thaís, vamos para o culto. Vamos Thaís, volta para a igreja. Thaís, Deus tem uma obra na tua vida. Você convida aquele que adorou, que era ministro, tinha ministério na igreja, mas agora não é relaxo dele, é porque as fortalezas não deixam ele chegar até aqui. Aí Deus te dá armamento. Aí você vem aqui para a igreja e diz, Senhor, liberta Thaís, livra Thaís, traz ela para a tua casa. E cada palavra que você libera é uma granada espiritual, é uma dinamite espiritual, e vai rompendo as bases, vai quebrando as bases, e a Thaís é livre, e o nome do Senhor é glorificado. Ô jovem, tem gente aqui que desviou, estava bicho solto, estava preso pelas fortalezas. Mas sabe onde a sua mãe estava? Sabe onde o teu pai estava? Sabe aonde o teu pastor estava? Eles decidiram, vamos orar. E de repente você escapou do laço do passarinheiro e voltou para o altar aonde nunca deveria ter saído. Contra o que lutamos? Aonde lutamos? E o que usamos nessa guerra espiritual? Fique em pé. O que é culto mesmo? Crê em Deus, Padre, vai. O que é culto mesmo? Quanto mais eu trabalho, mais eu cultuo. Pergunta por quê? Porque Deus nunca escolheu desocupado, Deus só escolhe gente ocupada. Quanto mais ocupado você estiver, mais Deus conta com você. O reino de Deus não é ocupado por gente desocupada. Olha os 12 apóstolos. Nenhum deles estava deitado na rede cantando, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Não. Olha o texto. Pedro está fazendo o quê? Pescando. Mateus, trabalhando, colhendo impostos. Todo mundo que Jesus escolhe está fazendo alguma coisa. Então quanto mais ocupado você tiver, mais Deus vai te usar.
Pastor, mas eu faço cursinho, faço faculdade, não tenho tempo. Aí Deus vai olhar para você e diz assim: agora que eu quero você, porque você precisa arranjar tempo. Eu preciso de você. Pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado aí. Aleluia, fecha o corredor aí. Oh glória, fecha o corredor. Aleluia. Oh glória. Oh glória, fecha os teus olhos. Clebinho, canta um pedaço do louvor aí. Fecha os teus olhos, vai orando por alguém. Eu já oro por você. Eu já oro por você. Fecha os teus olhos, vai orando. Oh glória, há uma atmosfera de Deus neste lugar. Vai orando, vai orando. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Cante. Enche-me até se a ti então. Usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Que te agrade qualquer. Eis aqui a minha vida, usa. Levante a mão dessa pessoa para o alto. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, no nome que está acima de todos os nomes, que diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Deus, eu quero te pedir essa manhã, quase 3.000 jovens trabalhando neste culto, quase 3.000 Daniéis pronto para morrer pela causa. Eu quero te pedir, Deus, enche esse jovem do teu Espírito agora. Enche ele agora. Enche ele agora. Enche ele agora. Batizado com dom de línguas, dom de profecia, dom da palavra. Em nome de Jesus, receba poder, receba poder, poder de Deus, uso de Deus, agora, 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 agora. Arabacanara Shurabahas. Dê um abraço pelo menos em 3. Diga para ele: você é a diferença de Deus. Pelo menos em 3, você é a diferença de Deus. 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 Enche-me e usa-me. Canta! Certo como tua alma, eu quero ser usado da maneira que te agrade a Deus. Qualquer eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Olhe para mim e eu termino. Eu decidi
Eu decidi não fugir daquilo que eu vi. Eu decidi não correr daquilo que eu vi. Eu decidi ficar e ter experiências sobrenaturais com Ele. Decida não ir embora, decida não fugir, decida. Eu sei aonde lutar, eu sei quem são os meus inimigos, e eu sei que arma usar, as fortalezas do diabo será destruída.